Bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui conosco. Hoje, o nosso foco está, naquele momento decisivo dos processos de contratação pública. Vamos falar das etapas finais da licitação, já olhando pela ótica da nova lei, a 14.133 de 2021. E mais especificamente, a gente vai desvendar duas fases que, costumam gerar bastante debate e são cruciais para fechar o ciclo: a fase recursal e a fase de homologação. A nossa ideia aqui é tentar simplificar um pouco o entendimento dessas etapas, sabe? Entender onde elas se encaixam no fluxo todo e por que são tão importantes, principalmente para quem está ali na linha de frente da gestão pública buscando eficiência, mas, claro, sem abrir mão da segurança jurídica, da lisura do processo. Vamos, então, desenrolar isso. Exatamente. São fases que, no fundo, validam todo o esforço que veio antes, né? Elas funcionam quase como uma garantia dupla, tanto para os direitos de quem participou da licitação, os licitantes, quanto para o interesse público, que a administração representa. E é fundamental entender como elas operam na prática, ainda mais, como você disse, com a preferência que a nova lei dá ao formato eletrônico. Está lá no artigo 17, parágrafo 2º. Muda bastante a dinâmica, né? Certo. E só para colocar todo mundo na mesma página, a Lei 14.133, ela estabelece uma sequência meio que padrão para as fases da licitação, não é isso? Um caminho lógico a ser seguido. Correto. O artigo 17 da lei é a nossa bússola aqui. Ele define o rito processual que, em regra, deve ser seguido. Tudo começa bem antes, claro, com a fase preparatória. É lá que a necessidade é identificada, o planejamento é feito, o termo de referência, enfim. Depois vem a divulgação do edital, que é a regra do jogo, né? Aí temos a apresentação de propostas e, se for o caso, a fase de lances, como acontece muito no pregão. Na sequência, vem o julgamento dessas propostas, a análise do mérito, do preço, e após o julgamento é que entra a fase de habilitação. É onde se confere se o licitante que apresentou a melhor proposta tem mesmo condições de contratar com a administração. E só então, depois de tudo isso, é que a gente chega nas nossas estrelas de hoje. A fase recursal e, finalmente, fechando o ciclo, a homologação. Várias fontes de referência na área, como materiais da Congesp, da Zenit, Granto, Estratégia Concursos e também análises de juristas como Rony Charles, confirmam essa sequência como a regra geral. Interessante essa ordem. Pois é, e um ponto que vale a pena destacar é justamente essa ordem: julgamento antes da habilitação. A regra geral da nova lei é essa: primeiro se analisa a proposta, vê quem tem o melhor preço ou técnica, e só depois se verifica a papelada toda, a documentação completa daquele licitante que ficou em primeiro. Ah, isso deve agilizar bastante, imagina. Nossa, muito! Evita que a equipe da licitação perca um tempo enorme analisando documentos de, dezenas de empresas que nem teriam chance de vencer, né? Mas a lei não é totalmente rígida nisso. O parágrafo 1º do mesmo artigo 17, ele permite inverter essa ordem. Ou seja, fazer a habilitação antes do julgamento das propostas. Ah, é possível? Sim, desde que isso seja devidamente justificado lá no edital. É uma decisão estratégica. Fontes como a Congesp e o Estratégia Concursos até chamam a atenção para essa flexibilidade que a administração tem. Entendi. Faz sentido. E essa fase de habilitação, então, onde se checa tudo, capacidade jurídica, técnica, situação fiscal, social, trabalhista e até a saúde econômico-financeira, como o artigo 62 detalha, essa fase parece ser um funil importante. E imagino um ponto onde podem surgir muitas contestações, né? Muita coisinha pode dar errado ali. Sem dúvida alguma. A habilitação é um momento crítico. É ali que a administração vai verificar se o licitante tem de fato as condições que o edital exigiu para executar aquele contrato. É a prova dos 9, como dizem. E justamente por ser um ponto tão sensível, onde um detalhe, às vezes mínimo, pode acabar inabilitando uma empresa, é aí que entra em jogo um princípio fundamental que ganhou ainda mais força com a nova lei e com a jurisprudência: o do formalismo moderado. Formalismo moderado. Isso.
O Tribunal de Contas da União, o TCU, já tem decisões bem consolidadas nesse sentido. O Acórdão 1211 de 2021 do plenário é um exemplo disso. A essência desse princípio é a seguinte: não se pode eliminar um licitante por meras falhas formais, sabe? Erros que podem ser corrigidos ou pela ausência de um documento que, embora não tenha sido apresentado no momento exato, comprova uma condição que a empresa já possuía quando as propostas foram abertas. Ah, então se a empresa já cumpriu o requisito, mas só esqueceu o papel. Exato. Ou o papel venceu um dia depois da abertura. O artigo 64 da Lei 14.333 é bem claro ao permitir que a administração faça diligências. Para quê? Para complementar informações ou até para sanear documentos como esses que venceram logo depois da data de abertura das propostas. Tem exemplos práticos disso. Casos reais. Por exemplo, a juntada posterior de uma certidão de acervo técnico, a famosa CAT, aquela que comprova experiência anterior. Mesmo que a certidão tenha sido emitida depois da abertura da licitação, se ela se referia a serviços que a empresa já tinha prestado antes, tudo bem. Entendi. Outro caso, a apresentação de declarações obrigatórias que faltaram no envelope, declaração de inexistência de nepotismo, por exemplo. Isso está no Acórdão 2528 de 2021 do TCU. Ou a declaração de plena concordância com o edital, que o Acórdão 988 de 2022 do TCU também admitiu ser juntada depois. O ponto-chave é sempre esse. O documento posterior apenas comprova uma condição que já existia. Era pré-existente. Faz sentido. Porque pensa bem, inabilitar uma empresa que tem a melhor proposta por um erro que pode ser corrigido, por um excesso de burocracia, é um tiro no pé, né? Vai totalmente contra o objetivo maior da licitação, que é, no fim das contas, encontrar a proposta mais vantajosa para a administração pública. Com certeza. Essa busca pela proposta vantajosa não pode ser sacrificada por um detalhe sanável. Mas, mesmo com essa moderação toda, imagino que nem sempre todo mundo vai concordar com o resultado da habilitação ou mesmo do julgamento das propostas, né? É aí que entra em cena a fase recursal, certo? Para quem discorda. Exatamente aí. Superada a etapa de habilitação ou a de julgamento, né, se a ordem foi invertida lá atrás, a gente chega na fase 6 do processo, seguindo a sequência do artigo 17. A fase recursal é o espaço formal garantido por lei para que os licitantes exerçam seu direito de discordar de alguma decisão que a administração tomou ao longo do processo, geralmente o que se questiona mais, ou o resultado do julgamento das propostas, alguém se sentiu injustiçado na classificação, por exemplo, ou a decisão sobre a habilitação ou inabilitação de um concorrente. As fontes que a gente consultou, como a Grande Seguros, Estratégia Concursos, são bem claras sobre essa função da fase recursal. É a chance de contestar formalmente. Isso. Essa fase materializa princípios constitucionais muito importantes, o contraditório e a ampla defesa. Não basta a administração simplesmente decidir. Ela precisa dar a chance de quem se sentir prejudicado apresentar suas razões, seus argumentos. E, claro, do outro lado, a administração tem o dever de analisar esses argumentos de forma fundamentada. Ela pode manter a decisão original, se achar que o recurso não tem razão, ou, se o recurso for procedente, ela pode e deve reformar a decisão, voltar atrás e corrigir o rumo do processo. Isso está totalmente alinhado com a própria ideia de controle dos atos administrativos. Entendi. E como isso funciona na prática? Especialmente no ambiente eletrônico, que hoje é a regra, né? Existe um procedimento específico para entrar com recurso? Sim, existe. Principalmente no pregão eletrônico, que é o mais comum, a Instrução Normativa número 73, de 2022, da antiga CEGESM, hoje vinculada ao Ministério da Gestão, detalha isso lá no artigo 40.
Ela prevê um momento bem específico, logo depois que sai o resultado do julgamento ou da habilitação, o que vier por último no processo, o sistema abre um prazo bem curto para o licitante manifestar a intenção de recorrer. Ah, então não é já apresentar o recurso completo, é só uma intenção. Exatamente. É um clique, uma sinalização no sistema. Opa, eu pretendo recorrer. Se o licitante não fizer essa manifestação nesse momento específico, em geral ele perde o direito de apresentar as razões do recurso depois. É um ponto de atenção crucial para as empresas que participam de licitação. Tem que estar atento a esse prazo curtinho para manifestar a intenção. Nossa, crucial mesmo. E uma observação importante aqui. O manual do usuário do sistema compras.gov.br, pelo menos na versão que a gente teve acesso, que era de dezembro de 2022, indicava que essa funcionalidade específica no sistema para registrar a intenção de recurso ainda estava sendo implementada ou ajustada para a nova lei. Então é sempre bom verificar nos manuais mais recentes ou mesmo na prática do sistema como essa etapa está operacional hoje em dia. As coisas mudam rápido, né? Verdade. E quanto aos detalhes mais técnicos? Tipo, quais são exatamente os recursos cabíveis na Lei 14.133, quais os prazos para apresentar as razões depois de manifestar a intenção e o efeito? O recurso suspende o processo? Olha, sobre esses detalhes mais específicos, os tipos exatos de recurso, os prazos para apresentar as razões e principalmente os efeitos e se suspende automaticamente o andamento da licitação ou não, as fontes mais gerais que a gente analisou não aprofundam tanto nesses aspectos da nova lei. Essa é uma área onde a consulta a regulamentos específicos de cada ente federativo, ao próprio edital da licitação, ou mesmo a jurisprudência que ainda está se formando sobre a Lei 14.133 se torna essencial. Geralmente, a gente espera que um recurso sobre habilitação ou julgamento tenha efeito suspensivo, pelo menos sobre aquele ato que está sendo questionado. Mas a confirmação disso depende muito da norma aplicável em cada caso. É preciso verificar. Entendido. É realmente uma fase que exige muita atenção aos detalhes e aos prazos, tanto da administração quanto das empresas licitantes. E aí, uma vez que todos os eventuais recursos tenham sido analisados, julgados, o caminho natural leva à etapa final, né? A homologação. Isso mesmo. Resolvidas todas as pendências recursais, se houveram, o processo avança para a fase 7 e última do rito comum, lá do artigo 17, a homologação. Aqui, o bastão passa para a autoridade competente. Normalmente, é alguém num nível hierárquico superior ao do agente de contratação ou do pregoeiro que conduziu as fases anteriores. E o que essa autoridade faz exatamente? Essa autoridade vai fazer uma espécie de auditoria final do processo. O material do Estratégia Concursos, por exemplo, descreve bem essa função de controle da homologação. O objetivo central é um controle de legalidade. A autoridade vai verificar se todo o procedimento ocorreu dentro das regras do jogo, né? Se as fases foram cumpridas na ordem correta, se as decisões importantes, tipo classificação de propostas, habilitação, o julgamento dos recursos, se elas foram devidamente motivadas, se não tem nenhum vício aparente, nenhuma ilegalidade ou irregularidade grave que possa anular o processo. Estando tudo nos conformes, a autoridade bate o martelo, como se diz, e homologa o procedimento. E no sistema eletrônico, como isso se traduz? No dia a dia dos sistemas como o compras.gov.br, o fluxo geralmente é assim. O pregoeiro ou o agente de contratação termina o trabalho dele, indica o vencedor, encerra as etapas de lances, negociação, julgamento, habilitação e a fase de recursos. Então, ele submete o processo eletronicamente para a autoridade superior. Essa autoridade, então, pratica 2 atos formais que muitas vezes acontecem juntos, ou quase juntos. Um é a adjudicação, que é o ato de entregar formalmente o objeto da licitação ao vencedor, e o outro é a homologação, que é essa confirmação final de que o processo todo foi válido e legal. O Manual Operacional do compras.gov.br detalha bem esses passos finais no sistema. Certo. E qual é o peso real dessa homologação? O que ela significa na prática, para a administração e para a empresa que venceu? É mais que uma simples formalidade burocrática? Ah, com certeza é muito mais que uma formalidade.
A homologação é o ato que encerra a fase de licitação na esfera administrativa. Claro, sempre pode surgir uma discussão judicial depois, mas administrativamente acabou ali. Ela tem o poder de validar todos os atos que foram praticados até aquele momento. Mas o efeito prático mais importante é o seguinte: a homologação é a luz verde. É ela que autoriza a administração a finalmente chamar o licitante vencedor para assinar o contrato. Ah, então sem homologação não tem contrato? Exatamente. Fontes como a Granto Seguros e o Estratégia Concursos são bem enfáticas nisso. Sem o ato de homologação, não existe contrato válido derivado daquela licitação específica. É a chancela final que confere segurança jurídica para começar a execução do objeto. E tem outro ponto importante. Essa análise final pela autoridade superior funciona também como um mecanismo relevante de controle interno. É uma última chance de pegar alguma irregularidade, talvez até um direcionamento indevido que possa ter escapado nas fases anteriores. Entendi. Então, se a gente pudesse resumir de forma bem direta, a fase recursal seria a garantia da justiça, do direito ao contraditório, né? O direito ao pataleio, digamos assim, para os licitantes, e a homologação seria o selo de qualidade final. A confirmação de que todo o processo seguiu as regras do jogo, dando segurança para a administração seguir em frente e contratar. Seria isso? Perfeita síntese, é exatamente isso. São duas etapas fundamentais para a segurança jurídica de todo mundo. Da administração, que precisa contratar corretamente, com respaldo, dos licitantes, que precisam de regras claras, justas e da possibilidade de contestar, e da sociedade em geral, que espera que o dinheiro público seja bem aplicado. E a transparência, que é uma tônica muito forte da nova lei, né? Especialmente com essa preferência pelo eletrônico. Lá no artigo 17, parágrafo 2º, essa transparência fica muito evidente nessas fases finais, com a publicidade das decisões sobre os recursos e do próprio ato de homologação. Tudo fica registrado. Isso nos deixa com uma reflexão interessante, eu acho. Especialmente para os gestores públicos que nos acompanham. A Lei 14.133, ela claramente tenta equilibrar pratos diferentes na balança. De um lado, tem essa busca por mais eficiência, mais agilidade, menos burocracia. A gente vê isso na regra da habilitação depois do julgamento, no formalismo moderado que você explicou, no uso massivo do eletrônico. Do outro lado, tem a necessidade inescapável de controle, de garantia da legalidade, de respeito ao direito de defesa, que são a essência dessas fases que a gente discutiu hoje, a recursal e a de homologação. De crescente digitalização, onde muitas dessas etapas finais, como a própria adjudicação e a homologação, podem acontecer com alguns cliques num sistema, aí surge uma questão que merece atenção contínua, tanto da gestão quanto dos órgãos de controle. De que forma essa automação toda pode impactar a real efetividade do controle? Será que a velocidade do processo digitalizado, a facilidade do clique, não pode eventualmente dificultar a percepção de irregularidades mais sutis, de vícios mais escondidos no processo? Aquelas coisas que talvez só uma análise humana mais atenta, menos focada só em seguir o fluxo do sistema, conseguiria identificar? É uma pergunta fundamental, sem dúvida, para manter no radar no dia a dia da gestão de contratos públicos. E com essa provocação, a gente encerra nossa análise de hoje sobre as fases recursal e de homologação na nova Lei de Licitações. Muito obrigado pela conversa, Evelyn. Eu que agradeço. E até a próxima.